a gente falou um pouquinho sobre o conceito de sofrimento na psicologia budista, que está, ao meu ver, muito mais ligado com desalinhamento do que com a palavra sofrimento, porque essa palavra veio da palavra sânscrita que chama dukkha. Então, dukkha significa, dentro do imaginário da época que construiu essa palavra, enfim, uma carroça que está andando fora do eixo, está meio... dá umas coisas, fica meio desconfortável assim. Então, eu acho que quando a gente traz para esse conceito de desalinhamento, fica um pouco mais fácil de entender a amplitude da visão do que significa isso. Porque se a gente falar sofrimento, especialmente nós aqui que estamos relacionando sofrimento com dor, a gente vai ficar muito dramático, sabe? Tipo, o Buda tá falando de um sofrimento muito intenso, não só esse, ele tá falando da forma como ele é construído, desde as coisas mais sutis e imperceptíveis até realmente chegar num lugar difícil. Assim. Então, vamos recapitular aqui um pouquinho esse conceito de desalinhamento. E aí, no final, no meio da aula, eu falei sobre os 3 tipos de dukkha. Se acostumem com essa palavra, porque tem coisas que é melhor não traduzir, gente. Justamente para não ter que ficar explicando que dukkha não é sofrimento, como a maioria dos autores traduziram, né? Então, a gente tem 3 tipos de sofrimento. O sofrimento evidente ou óbvio, que é dukkha dukkha, que é a dor. O sofrimento da impermanência, que é a resistência ao fluxo da vida. E o sofrimento estrutural, que é o não reconhecimento da nossa verdadeira natureza, e que a gente também chama de sofrimento que tudo permeia. Por quê? Ele é a base de tudo. A dor vai acontecer se existe resistência à impermanência, a impermanência vai acontecer se existe a dor à impermanência, vai acontecer se existe essa resistência à nossa verdadeira natureza, né? O que é interessante a gente entender? Que para a gente suportar melhor esses tipos de sofrimento, de dukkha, a gente vai entender que a dor existe, que ela é inevitável, o sofrimento opcional, como a gente falou na outra aula, que é uma frase célebre do Buda. Todo mundo que estudou budismo conhece a frase. É isso a gente entender assim, que o nosso sofrimento é gerado porque estamos desalinhados com a nossa dor, a gente vai entender que a gente tem uma participação nisso. Se alinhar com a dor é aceitá-la. Ó, tô passando por isso. Pela minha ignorância, eu não consegui ver de outra forma e está doendo muito. Então a gente tenta se alinhar. Quando a gente tenta se alinhar, eu acho que existe um pulo do gato aqui que é super importante, que é, de uma forma talvez um pouco racional, mas além do racional, a gente entender o propósito dessa dor. Por que ela está acontecendo com a gente? Quando eu falo isso, eu falo com todo cuidado, porque eu não quero que entre numa piração mental de ficar cavocando a dor. Mas com a prática a gente vai entender que pode ser vindo desde o silêncio um insight que vai nos apresentar o propósito dessa dor. E eu acho que quando a gente encontra isso, ou tem essa abertura para encontrar o propósito da dor, primeiro ela diminui, segundo ela fica maior do que nós no sentido de propósito mesmo, assim. Não está acontecendo comigo isso. Está acontecendo dentro da minha percepção curta, mas ela está acontecendo por uma transformação maior, que vai ser a expansão de si mesmo. Então é super importante a gente entender que a gente pode se alinhar com o que está acontecendo. Da mesma forma, o sofrimento da mudança, que é a resistência do fluxo da vida. Uma das grandes verdades do budismo, que é assim, as marcas da existência, como eles chamam, a gente tem uma coisa imponente, assim, que é a impermanência. Tudo é impermanente, não tem como segurar as mudanças do tempo dentro do espaço, né? E grande parte do nosso sofrimento vai ser porque a gente quer segurar isso, né? Então, se a gente se alinha com isso, a vida está mostrando um caminho, a gente resiste, vai batendo ali, ó, já deu tempo disso aqui. E a gente insiste, vai ficando pesado. Agora a gente fala, deixa eu me alinhar com esse fluxo. É como surfar, você vai ter que remar ali para pegar onda no tempo certo, subir na prancha no tempo certo e aí desfrutar. Até a gente fazer isso, a gente vai cair muitas vezes, vai quase se afogar, mas vai falar no fim vai ter valido a pena, né?
Então é isso, se alinha com isso, porque daí, pensa assim, uma pessoa quando ela está se afogando, quanto mais desesperada ela fica, mais ela vai engolir água. Agora, se ela se deixa levar, se ela solta e deixa a correnteza levar ela para o fundo, no mar, por exemplo, ela vai chegar num lugar que as ondas não estão batendo contra ela. Daí ela fica boiando lá, esperando ajuda, mas se ela ficar se debatendo, ela vai se afogar, né? Então é isso, se alinha com o fluxo, só que não precipitadamente. Às vezes também não é a gente perceber uma mudança, e tem pessoas que são super voláteis e muda sem ter estrutura nenhuma e só tá mudando o tempo todo na vida, né? Então também tem isso, né? A gente cuidar. Mas é perceber, ó, a vida tá pedindo um fluxo. Se você tá resistindo a esse fluxo por várias razões que você vai acabar descobrindo em si mesmo, vai ser mais difícil, né? E às vezes são pedidos muito internos, assim, que a gente vai passar em crise por, tipo, existenciais, assim, né? Anos. O que é que meu coração tá pedindo? Não sei se eu falei para vocês isso já, mas dentro da filosofia taoísta, a gente adoece quando a gente perde a conexão com algo maior. E esse algo maior, ele se deposita no nosso coração. Então, quando a gente fala seguir o coração, é isso. Tentar ouvir, dentro do silêncio, o que meu coração está pedindo? Ele está pedindo para você se alinhar. Nada mais, nada menos que isso. Como isso vai acontecer é o caminhar de cada um. Mas é o tempo todo o papel do coração na nossa fisiologia psicológica e fisiologia e psicologia é esse alinhamento com algo maior. Então, fica com isso, né? E aí, também traz nesse sofrimento estrutural de samskara dukkha, não reconhecimento da nossa natureza livre. É outro alinhamento, eu estou desalinhado com isso que é livre em mim. E hoje a gente vai descobrir como que isso acontece, né? Mas eu preciso voltar a realinhar. Então vamos pensar nesses 3 eixos, assim, de dor física, de dor óbvia, um desalinhamento que parece ser muito intenso, porque pega a gente num lugar de dor física e essa às vezes é muito difícil de lidar. O fluxo da mudança já é um pouco mais sutil. A gente sente que está sempre faltando algo. E aí, a psicologia budista vai falar, não precisa ser assim. Por mais que esteja super como servindo de base, assim, para a nossa vida, né? Se você for pensar, como a minha professora dizia, né, a Márcia Baggio, a gente se move por carência, a gente levanta por carência, a gente faz as coisas por carência, a gente trabalha por carência. E às vezes são buscas boas, mas não deixa de ser por sentir falta, algo que te move. Isso não tem nenhum problema no seu movimento natural. O problema é quando fica muito intenso. Eu vou começar a fugir de certas coisas porque eu estou nessa busca. Eu vou começar a ignorar coisas porque eu estou nessa busca. E eu vou me aprisionar e vou sofrer, né? Então, todos esses pedem um alinhamento. E esse sofrimento estrutural, ele é muito, 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 muito sutil. Que a gente vai, talvez, ouvir falar muitas vezes, se depender de mim. Vou martelar na cabeça de vocês, daqui a 10 anos vocês entenderem o que o Buda quis dizer, né? Porque, na prática, né? Porque, assim, pega a gente num lugar muito danadinho, assim, sabe? Dentro da nossa psique, assim. A gente acha que tá indo bem e, de repente, tá lá, iludido, né?